Bom, pessoal, uma boa noite a todos e todas. Estamos aqui iniciando a aula de hoje, dia 7 de janeiro de 2021, da disciplina de Direito Processual Civil do campus de Colíder da Universidade do Estado do Mato Grosso. Estão todos bem? Espero que estejam todos e todas muito bem, tenham passado bem essas festas de fim de ano, né? E aí a gente hoje retoma a nossa jornada aqui nos estudos de Direito Processual Civil. Antes de mais nada, gente, queria dizer que a segunda aula, a segunda parte da segunda aula, ela teve um problema, ela não foi salva. Acho que o Drive estava muito cheio, enfim, aquele outro sistema que a gente estava usando, e ela não foi salva. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve revisão, porque não tem espaço para a gente falar de tudo novamente, da gente voltar em todos os pontos que foram dados nessa última aula, porque foi quase uma hora, né, que eu fiquei falando. E aí eu vou retomar alguns pontos dessa ideia aí de mediação de conflitos, administração de conflitos, e na sequência a gente já parte direto para o tema da aula de hoje, como estava programado, que é a jurisdição, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, não apenas sobre isso, sobre o trabalho, sobre alguma coisa, podem interromper, podem pedir para falar. Fiquem à vontade, vai ser um prazer poder esclarecer. Aproveitando a deixa, né, sobre o trabalho, eu mandei hoje lá no grupo para vocês, o trabalho seria dia 9, o prazo dele, só que porque a plataforma vai estar não era dia 9 ou era dia 11, agora já não lembro, acho que era dia 9. A plataforma vai estar em manutenção, eu resolvi estender o prazo até dia 13, vi que alguns colegas já enviaram o trabalho, mas eu achei que era melhor dar essa dilação de prazo aí, porque não afeta ninguém, né? Ainda um benefício para vocês. E aí, como a gente já vem falando desde a primeira aula, o tema desse segundo trabalho, ele está relacionado com a ideia de administração e mediação de conflitos, que é um assunto muito importante para esse novo Código de Processo Civil, que foi aprovado em 2015, exatamente porque ele devolve ao particular essa noção, essa ideia de que o conflito ele é das partes, ele pertence às partes, e, portanto, ele deve ser resolvido entre as partes, e não entre um terceiro, tá? E aí, na aula passada, a gente viu as formas de solução de conflito, todas as formas existentes de solução de conflito. A gente falou sobre a autotutela, a gente falou sobre as hipóteses de autotutela que estão previstas lá no direito processual, no direito civil, no Código de Processo, no Código Civil, né? Até falei para vocês do penhor, a ideia de que você pode cortar os ramos das árvores, não sei se vocês vão lembrar disso, até o colega brincou, ele, mas eu posso cortar o ramo da árvore se estiver entrando na minha propriedade, posso jogar de volta para a casa do colega? Eu brinquei com vocês, aí fica por sua conta e risco, né? Então, toda essa ideia de autotutela, ela vem baseada na ideia de que o Estado ele não pode estar em todos os lugares, né? E por isso, algumas vezes, os indivíduos podem exercer isso sem a necessidade de evocar um terceiro, sem a necessidade de evocar o judiciário. E aí, o exemplo por essência dessa noção, né, de autotutela é a legítima defesa. É o que a gente mais consegue empreender essa noção de que, como é que essa autotutela funciona, como é que ela acontece na prática. É a ideia de que eu estou diante de uma situação de plena iminência de ferimento do meu direito, eu vou lá e faço aquele direito cessar, porque não dá para eu esperar o Estado fazer aquilo por mim, tá? Então, mas são ressalto, hipóteses estritamente excepcionais, né? Porque a regra é de que se você tem um direito sendo lesado, você precisa recorrer, obviamente, à jurisdição para que ela satisfaça esse direito. Tudo que eu estou falando, gente, está no slide lá da disciplina, eu estou fazendo só uma breve revisão mesmo para a galera que está chegando agora, sobre a segunda parte da aula passada, porque o vídeo não ficou gravado. Então, é uma brevíssima revisão. É só para vocês lembrarem também do que a gente falou e a gente poder seguir com o conteúdo, tá? E aí eu conversei com vocês
que a regra hoje no nosso direito brasileiro é a heterocomposição do conflito. O que é essa heterocomposição do conflito? É exatamente essa ideia de entregar o conflito para que um terceiro, que é alheio a esse conflito, resolva sobre o conflito. Né? E essa é toda a base da jurisdição e toda a base do Estado juiz existente na nossa sociedade, na forma como, via de regra, as questões são resolvidas, é pela entrega a um terceiro desinteressado. E aí eu falei para vocês que existe uma modalidade de heterocomposição que vai além da jurisdição, que é a arbitragem. Não sei se vocês lembram disso, mas a arbitragem ela vem sendo muito usada. Ela está prevista na lei desde 1996, mas ela vem sendo muito usada ultimamente, a composição de um tribunal arbitral a partir da assinatura de uma convenção de arbitragem, ela vem sendo muito difundida, principalmente entre empresas, né, no setor do direito empresarial. E o que é essa arbitragem? As partes, de comum acordo, elas já elegem quem vai ser o terceiro que vai julgar aquele caso, na eventualidade de um conflito. Não significa que o conflito necessariamente vai acontecer, né? Mas que se acontecer um conflito diante daquele contrato, diante daquela relação jurídica, diante daquele compromisso de natureza civil que está sendo firmado entre aquelas pessoas, que as partes deverão se submeter a essa cláusula compromissória e que não será necessário a evocação da jurisdição. Inclusive, a gente vai ver hoje, quando a gente começar a falar de jurisdição, que a arbitragem ela exclui a jurisdição, porque uma das características da arbitragem é exatamente abrir mão da jurisdição, de levar o conflito ao Estado juiz, para que o Estado juiz resolva e decida sobre esse conflito, tá, gente? E aí eu também falei para vocês que a autocomposição, essa ideia de autocomposição, que vem sendo muito difundida nesse novo código, ela pode acontecer tanto fora do processo, diante de um conflito, diante de uma demanda, diante de um problema, né? Ou durante o processo. E aí a gente chama isso de autocomposição extrajudicial e autocomposição judicial. Como isso acontece, gente? Basicamente, as partes elas vão chegar a um acordo. Alguém vai abrir mão de alguma coisa ou ambas as partes irão abrir mão de alguma coisa. Isso é diferente da autotutela porque ninguém impõe a sua vontade ao outro. A vontade ela não é imposta. Na autotutela é uma imposição de vontade. Você não pergunta para o colega, olha, colega, eu quero saber se você vai deixar essa árvore aqui sair do meu condomínio, da minha propriedade, ou se eu posso cortar essa árvore. Não, você vai lá e faz. Isso é autotutela. Você não precisa da concessão do outro. Você nem pergunta se o outro, se ele tem interesse naquilo ali. Na autocomposição, há uma ideia de que ambas as partes, elas precisam estar de comum acordo. Afinal de contas, elas estão compondo o delito conjuntamente. E aí a gente viu que existe a mediação do conflito e a conciliação do conflito. Ambas acontecem dentro do processo, tá? Aí eu fiz um quadrinho lá, se depois vocês olharem os slides da disciplina, que fazem essa diferenciação muito específica, né? E aí eu expliquei para vocês também que a mediação ela é mais comum nos casos em que envolvem um vínculo afetivo entre as partes, um vínculo existente entre as partes. Então, é muito comum a gente ver mediação nos casos de vara de família, nos casos de órfãos e sucessões, casos em que as partes elas estão ali emocionalmente envolvidas. Enquanto que a conciliação ela também vai acontecer no âmbito do processo, só que ela vai depender, obviamente, da figura de um terceiro, de um conciliador, não mais um mediador. Também falei isso para vocês, né? Que uma das características da mediação é que normalmente esse mediador é um psicólogo, um assistente social, é uma pessoa que está estudando para lidar com as emoções da pessoa, né? Uma coisa muito comprometida com essa noção de que as pessoas têm um vínculo, de que aquele conflito ele vai se perpetuar no tempo, então as pessoas precisam ter uma solidariedade mesmo, né, com as partes envolvidas no conflito. Enquanto que no caso da conciliação é uma coisa mais rápida, né, uma coisa o que a gente está mais acostumado a ver, o que na verdade se desenvolveu melhor
no âmbito da justiça, tanto nos juizados especiais, quanto nas varas cíveis e nas varas trabalhistas. Inclusive, falei para vocês também que a conciliação agora é obrigatória por força do artigo 344 do CPC. O que significa isso? Para que não haja uma audiência de conciliação, todas as partes têm que manifestar desinteresse nesse ato do processo, ou seja, abrir mão da conciliação dentro do processo, tá? E aí, gente, fica o trabalho para vocês, para pensar sobre essa questão da conciliação no Brasil, né? Já recebi algumas mensagens de alguns colegas, alguns e-mails, algumas mensagens no WhatsApp também. Façam o seguinte, gente, assim, uma instrução mesmo. Leiam com calma os textos que eu coloquei lá. Eu coloquei o texto do CNJ para vocês, falando do desempenho das audiências de conciliação no Brasil, dos resultados das audiências de conciliação no Brasil. Coloquei um outro texto falando mais do ponto de vista mais sociológico, a dificuldade que existe no Brasil de associar essa ideia da conciliação, porque nós temos uma sociedade baseada na lógica do conflito e não na lógica do consenso, que é de onde vem esse tipo de instituto no direito brasileiro, né? Afinal de contas, essa ideia de consensualidade, ela foi importada do direito estadunidense, algo que é muito comum naquela sensibilidade jurídica. Qualquer filme que todo mundo aqui já viu em algum momento da vida, um filme sobre o assunto, sobre julgamento, sobre processos envolvendo o direito penal ou o direito civil também, né, norte-americano, estadunidense como um todo. Norte-americano eu falo porque os canadenses também têm essa lógica do consenso muito incutida na sociedade, e é possível se fazer acordos e se firmar acordos sobre qualquer assunto, né? Até porque tem uma lógica muito difundida do direito liberal, que se consolidou muito bem, né, principalmente nesses países, de que as partes elas não precisam ser e não devem ser tuteladas pelo Estado. E aí, quando a gente olha para o nosso contexto brasileiro, a gente percebe uma dificuldade de compreensão, de assimilação desses institutos, e aí é um problema até de celeridade processual, né? Quando se discutia isso na edição desse CPC, do CPC de 2015, se falava muito sobre isso, né? A gente precisa da conciliação para desafogar a justiça, é fundamental para desafogar a justiça é muito afogada, tem muito processo que é inegável, né? A gente não pode negar isso, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, Paraná, que tem um maior contingente populacional e, obviamente, tem mais conflitos que chegam ao judiciário, né? Então, a ideia de desafogar a justiça, ela se consolidou em partes, e aí vocês vão ver isso quando lerem os textos lá propostos para a atividade, e isso reflete muitas dificuldades de assimilação dessa noção de acordo, da lógica, não do conflito, mas da lógica do consenso na sociedade brasileira, inclusive por parte dos advogados, né? Muitos advogados são resistentes à conciliação por conta da questão monetária, de acharem que o trabalho está sendo desvalorizado, por não poderem cobrar mais, porque demorou mais para resolver a questão, e são demandas legítimas, né? Longe de mim criticar os colegas de advocacia, mas é uma realidade no direito brasileiro, e a gente precisa refletir sobre isso, principalmente vocês que estão em formação, né, em 3, 4 anos vocês vão estar no mercado, e a tendência é que essas lógicas de conciliação, de administração de conflitos por vias não judiciárias se intensifiquem cada vez mais, e por isso a ideia e a proposta de trabalhar esse assunto na atividade, né, de vocês, como atividade obrigatória de avaliação. É isso, gente. Foi uma brevíssima, muito rápida, muito corrida revisão do que eu falei na última aula. E sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo da aula de hoje, porque a gente não tem tempo a perder, né? Já começamos 2021 agitadíssimos. Vou espelhar aqui o slide. Agora eu não sumo para vocês, não vou sumir. Só tenho que descobrir como eu apresento, né? Problemático também. Apresentar uma janela. Vamos ver se vai.
Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, se alguém tiver dúvida, tá, gente? Mesma lógica de sempre. Quer falar, quer perguntar, pode me interromper, fique absolutamente à vontade. Beleza? Posso começar, então, a aula de hoje? Vamos lá, gente. A aula de hoje já começou, né? O conteúdo programado para a aula de hoje. Bom, gente, a partir da aula de hoje, a gente vai começar a estudar os 3 pilares essenciais do direito processual, que é jurisdição, ação e processo, tá? São 3 pilares fundamentais, sem os quais o processo, a noção, né, de prestação de serviço jurisdicional, de acesso à justiça, todos esses preceitos e essas noções existentes no âmbito do direito processual, elas não se consolidam. Se a gente não compreender como que funciona a ação, a jurisdição e o processo propriamente dito, fica muito difícil você levar a cargo, levar a consolidação, os direitos, né, de ver uma lide satisfeita, seja pelo judiciário ou, no caso da arbitragem, né, por um árbitro, por um terceiro. Então, gente, quando a gente fala em jurisdição, o próprio nome já diz. Quando a gente olha para o nome, para etiologia da palavra, né? Jurisdictus. O que é isso? É dizer o direito, ditar o direito. Muitas coisas da aula de hoje, inclusive, eu já venho falando para vocês desde a primeira aula, né? Porque alguns dos princípios fundamentais da jurisdição são conteúdo essencial da própria disciplina de direito processual civil. Então, vocês vão ver que algumas coisas a gente já viu até esse ponto da disciplina e que é não é necessariamente uma novidade, né? Mas é importante que a gente esteja atento a isso, tá? Bom, quando a gente fala em jurisdição, essa competência de dizer o direito, quem é que pode dizer sobre o direito, quem é que não pode dizer sobre o direito, isso é parte da atividade típica do Poder Judiciário. Normalmente, quando eu dou essa disciplina, o pessoal já teve direito constitucional, mas eu sei que a turma de vocês é muito mista, então eu sei que muitos de vocês não tiveram ainda a disciplina de direito constitucional, né? Porque vêm pessoas de outros polos, de outras cidades, então eu vou relembrar assim muito rapidamente, né? Passar por explicar um pouco do que é isso. O que é atividade típica dos poderes? É uma coisa até um pouco, até meio óbvia, né? É engraçado, porque temos 3 poderes na nossa república, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Esses 3 poderes, cada um deles tem funções específicas, né? São funções que check and balances, a gente fala, né? São funções que são dependentes uma das outras, não dá para a gente falar em um estado perfeito e acabado se essas 3 funções não forem exercidas, e ao mesmo tempo esses poderes eles têm a obrigação de se fiscalizarem mutuamente. Um precisa ficar sempre de olho ali, vendo, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. E as atividades típicas desses poderes são as que dão nomenclatura, inclusive, né? O legislativo ele tem atividade típica de legislar, o executivo ele tem atividade típica de executar as leis, de executar as políticas públicas dirigidas, né, em determinado território que lhe compete, e o judiciário ele tem como atividade típica julgar. Vocês, quando forem estudar isso em direito constitucional, vão ver que existem outras atividades também inerentes a esses poderes que não são necessariamente típicas. Por exemplo, quando o Poder Legislativo instaura uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que ele está investigando algum daqueles parlamentares por algum crime, por algum ato ilícito que aquele parlamentar possa eventualmente ter praticado. Ele está praticando uma atividade que não é típica à atividade legislativa, mas que não deixa de ser de competência dele. E aí a gente fala que isso é uma atividade atípica. Se, por exemplo, o Tribunal do Mato Grosso promove um concurso público, normalmente concursos públicos do judiciário são promovidos pela própria instituição do judiciário, né? Não tem uma banca externa, normalmente não é assim
que é feito. Normalmente o próprio tribunal faz o seu concurso, monta o seu concurso. Isso aí é uma atividade típica do judiciário? Não, ele não está julgando, ele não está agindo tipicamente dentro das suas funções, mas isso deixa de ser uma função do judiciário, a função orgânica administrativa? Não, ele está agindo atipicamente fora da sua função, a função de executar, uma função executiva, tá? Mas a jurisdição, voltando, né, depois dessa breve explicação, a jurisdição é parte dessa atividade típica do Estado, tá? Ela é uma atividade estatal por essência. Só que muitos autores, e aí até coloquei no slide para vocês, estou vendo aqui, muitos autores vão dizer que também ela pode ser uma atividade de natureza privada, se a gente lembrar que a arbitragem, lembram da arbitragem que eu falei para vocês na aula passada, que a arbitragem não é exercida pelo judiciário. A arbitragem ela é exercida por um terceiro, ou por um tribunal arbitral, ou por uma terceira pessoa propriamente dita, que vai lá e vai executar, que vai julgar sobre determinado conflito nos termos decididos em contrato, firmados em contrato pelas partes. E é muito importante, e aí até por isso esses doutrinadores vão dizer que isso também pode ser uma atividade privada, que a jurisdição ela também pode ser uma atividade privada e não apenas estatal, é a prioridade que o artigo 485 do CPC dá com relação à sentença arbitral. Afinal de contas, se você tiver uma sentença arbitral, o mérito do teu processo não pode ser julgado. O processo já foi julgado em outro momento. Aquela lide, ela já foi resolvida por parte de um tribunal arbitral ou de um árbitro. Então, isso não pode ser alvo, objeto de reanálise do judiciário, tá? Só que, como tudo no direito, tem divergência. E a divergência, até coloquei para vocês aí, é no sentido de que falta uma coercitividade na fase de execução. O que é isso, gente? Olha só. Tem a sentença arbitral. O árbitro foi lá e decidiu que aquela marca, como eu falei, um exemplo, né? Um exemplo de direito empresarial. Que aquela marca, ela pode ser usada plenamente por aquela empresa e não por outra empresa. Foi o árbitro que foi lá e decidiu. Ah, não, essa logomarca aqui, ela caracteriza melhor essa empresa aqui, então, a partir de hoje, essa marca vai ser usada por essa empresa e ponto final. Se o juiz, se a outra empresa que perdeu a parte demandada, que saiu perdedora dessa convenção aí de arbitragem, ela não quiser parar de usar, o que o árbitro vai poder fazer? Nada. O árbitro, ele só decidiu sobre aquela questão. Então, se uma sentença arbitral é descumprida, há a necessidade de ingressar em juízo, ou seja, evocar a jurisdição, evocar essa atividade estatal do Estado, para que esse direito se consolide plenamente. Entenderam, gente? Então, fica aí essa divergênciazinha que tem quando se fala que a jurisdição é plenamente uma atividade estatal. Tem essa divergência aí por conta desse Instituto da Arbitragem, tá bom? Vamos lá. Dúvidas? Se tiver dúvida, eu sei que eu estou indo um pouco rápido, gente, porque tem bastante conteúdo. Essa reta final agora vai ser um pouco mais frenética, mas se vocês tiverem dúvidas, me chamem, tá? Abre o microfone, fala, pode interromper, não tem problema, eu corto o raciocínio e volto para cá e explico para vocês o que for necessário, tá, gente? Vamos lá. Esse foi o primeiro elemento conceitual com relação à jurisdição. O segundo elemento conceitual da jurisdição, que eu apresento aqui para vocês, é a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Gente, eu venho falando para vocês desde o primeiro dia de aula, né? O primeiro encontro que nós tivemos. O direito, ele é legislado, a legislação do direito, ela acontece em abstrato. O direito, ele se preza a regular, a prever situações que ele não sabe se vão acontecer, situações que, inclusive, podem não acontecer, né? Então, quando a jurisdição é evocada, o que você está requerendo é que seja aplicado ao caso concreto que você está apresentando à jurisdição, aquele direito que está previsto abstratamente, tá? Então,
Por isso essa noção, e aí existe a coisa da jurisprudência, que nada mais é do que um reiterado, uma reiteração de decisões que articulam caso concreto e caso abstrato, né, e norma abstrata. E isso é muito interessante, porque essa atividade jurisdicional, ela precisa fornecer segurança jurídica aos cidadãos. E por conta disso, ela necessariamente precisa uniformizar o direito, né? Isso é uma grande dificuldade, um grande desafio, inclusive, da jurisdição no Brasil. Primeiro, porque o Brasil é muito grande, a gente tem juízes, muitos juízes, cada um com uma pequena parcela de jurisdição, né? Imagina, no Rio de Janeiro tem X juízes, tem 500 juízes, até mais, mas vamos botar, tem 500 juízes. Mato Grosso tem 300 juízes. Cada um tem uma pequena parcela da jurisdição na sua mão. Cada um pode decidir sobre um assunto de uma forma muito divergente, de uma forma muito diferenciada. E aí surgem as jurisprudências dos próprios tribunais, aí é um emaranhado, né? Você começa a estudar as jurisprudências, cada tribunal vai ter uma jurisprudência, os tribunais superiores, cada um vai ter a sua própria jurisprudência, e o STF também vai ter uma jurisprudência, né? Inclusive, há uma jurisprudência que busca e que pretende uniformização, que é a tal da súmula vinculante, é uma jurisprudência que ela vira, ela passa a ter, inclusive, força de lei, porque ela vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e do Administrativo, né, no sentido de que aquele direito já foi decidido muitas vezes em determinado caso concreto. Então, se uniformizou a ideia de que aquele direito precisa ser aplicado necessariamente daquela forma aquele caso concreto. Não tem que se discutir sobre isso. Então, essa ideia de aplicação do direito objetivo ao caso concreto, ela está muito ligada também a essa ideia de uniformização da jurisprudência diante de casos concretos reiterados, tá? Para que isso não tenha que ser rediscutido o tempo inteiro e que gere uma segurança jurídica muito grande na população, na sociedade, enfim, do que quer que se trate. O terceiro elemento conceitual da jurisdição é a ideia de pacificação social. Também já falei sobre isso com vocês na primeira aula, né? De onde advém essa ideia de pacificação social? Se nós temos uma ordem jurídica posta, se tem leis nessa sociedade, a partir do momento que uma pessoa ela frustra essa lei, ela está ferindo a ordem posta. Ela necessariamente está ferindo a ordem posta, né? Então, há uma necessidade de evocar a jurisdição, de evocar o judiciário, né? Porque é o poder que exerce a jurisdição, para que ele resolva e decida sobre essa questão e reintegre a pacificação social, para que a sociedade volte a conviver em harmonia, né? Para que as coisas voltem ao normal. E, finalmente, a jurisdição ela tem um caráter definitivo, caráter de definitividade. Sobre esse tópico, eu vou me debruçar um pouquinho mais, porque isso é um pouco mais complexo. Então, não é complexo, não gosto de falar essa palavra também, que vocês ficam um pouco assustados, né? Vão ouvir falar sobre isso já um pouco assustados. Mas de onde vem essa ideia, gente? Essa ideia de definitividade da jurisdição, a partir do momento que a jurisdição ela é entregue, que ela é prestada, seja por um Estado juiz, por a figura do juiz, ou pelo árbitro, porque quando a gente está falando de atividade jurisdicional, mais uma vez, é atividade estatal e é atividade do árbitro. Ambos exercem atividade jurisdicional, né? Eu, particularmente, sou filiada a essa corrente. E se você não for filiada a essa corrente também, cair num concurso, você vai ter que dizer que existe esse negócio da arbitragem. Não dá para você fugir dessa história de arbitragem, não. Tem que voltar nesse ponto aí, né? Se o árbitro falou sobre o direito e você não recorreu, e aí a gente vai falar sobre essa questão do recurso adiante, logo na sequência, e acabou, não tem mais, não tem que recorrer, não tem como rediscutir o mérito daquela questão, aquele direito para o caso concreto posto, ele é definitivo. Não pode se rediscutir mais uma vez. Porque imagina, como seria inseguro do ponto de vista jurídico se eu pudesse ficar entrando 55 vezes com a mesma ação para discutir o mesmo caso até ter uma
uma satisfação jurídica que fosse satisfeita, né? Que encontrasse aquilo que eu estou buscando. Eu vou lá, eu entro com o processo hoje, aí foi indeferido, mesmo pedido, mesmas partes, mesmas causas de pedir, amanhã eu vou lá e entro com o mesmo processo. Não pode, né? Tem um motivo aí, tem uma noção. Então, o que a jurisdição ela te entrega, o que ela entrega ao jurisdicionado é definitivo, é imutável, não dá para mutar. Exceto aí, existe uma série, né, de exceções, que são quando, no caso, primeiro, da arbitragem, tem uma série de nulidades, acho que não cabe aqui a gente falar sobre isso agora, porque teria que entrar mais, me aprofundar na lei de arbitragem, a disciplina não esgota aqui também, vocês vão ter em outro momento contato com esse conteúdo. Mas, por exemplo, o que gera nulidade de uma cláusula arbitral. Se as partes não concordaram em assinar uma cláusula arbitral, estava lá previsto no contrato, a parte foi lá e alegou em juízo, olha, eu não vi isso, não estava sabendo disso, essa cláusula aqui é nula, eu estou pedindo a declaração de nulidade dessa cláusula. Inclusive, é o que tem acontecido muito na prática da arbitragem, né? Tem colegas que trabalham nesse setor, nesse ramo, e os advogados usam muito dessa estratégia de pedir a nulidade da cláusula de arbitragem, porque a decisão do árbitro não foi favorável, eles querem a reanálise do mérito. E aí você vai ao judiciário, né? Você vira para o juiz e fala, olha, eu não reconheço essa cláusula aqui, quero a nulidade dessa cláusula, quero a declaração da nulidade dessa cláusula de arbitragem, e aí, se o juiz considerar que, de fato, a arbitragem foi nula, aquela cláusula de arbitragem, ou a arbitragem propriamente dita, porque não seguiu o ritual, porque o árbitro não era imparcial, imagina, isso pode acontecer, né? O árbitro era parente de uma das partes, isso não ficou claro no momento. Então, muitas coisas podem acontecer, né? Aí gera uma nulidade e esse mérito pode ser rediscutido. E aí, agora, por vias de jurisdição estatal propriamente dita, tá? Isso é o exemplo da arbitragem, para falar da definitividade. Exceção da atividade estatal definitividade. Nova prova, isso é muito comum no âmbito do direito processual penal. O cara já está condenado, já está cumprindo pena, já chegou no STF, o processo dele não tem mais o que fazer, tem até uma peça que se chama revisão criminal, você vai lá, você entra com uma revisão criminal e você fala, olha, apareceu uma nova prova nesse processo que não foi discutida em nenhum outro momento e eu quero, por favor, a reabertura do caso, porque tem uma nova prova para rediscutir o caso. E aí os fatos foram modificados, né? Os fatos mudaram. Então, a gente não pode falar que teve o mesmo direito ali envolvido. Pode ser uma mesma causa, pode ser uma mesma ação, mas o direito, o fato gerador daquele direito é outro. Então, você inaugura uma nova possibilidade de reavaliar o mérito daquela questão, tá, gente? Mas a regra, mais uma vez, é a definitividade. Então. Tá. Beleza. É porque já era para entrar aqui a coisa julgada, mas vamos embora. Vamos embora. Isso eu já falei para vocês, né? Ao que se presta a jurisdição é a ideia da aplicação da lei como uma garantia eficácia da própria lei. Ela aparece com essa característica, né? Para que existe a jurisdição? Ela precisa aplicar a lei para mostrar para a sociedade, olha, essa lei ela é eficaz. Se alguém vier aqui ferir essa lei, haverá uma atividade jurisdicional que vai devolver ao jurisdicionado, devolver à sociedade uma sanção pelo descumprimento dessa lei. E aí não sanção no sentido lato, né? Não apenas uma pena, porque a gente não está falando de direito penal. Uma sanção de pagar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de restituir, enfim, diversas possibilidades aí que a gente pode pensar. Esse escopo social, que é essa ideia de pacificação dos conflitos, afinal, alguém feriu uma ordem imposta, então o conflito ele precisa ser pacificado e a ordem precisa ser reinstaurada. A ideia de uma jurisdição como educacional, gente, talvez seja uma das maiores dificuldades também de efetivação dessa jurisdição com esse caráter educacional. Porque o que seria esse caráter educacional? Seria devolver para a sociedade, apresentar para a sociedade como um todo, os direitos propriamente ditos, né? É como quase um caráter pedagógico
propriamente dito, da jurisdição, né? Da pessoa estar ali, ó, ela é parte do processo, então ela acompanha todos os atos do processo, ela vê como é que acontece, ela vê o direito dela sendo consolidado na prática, ela vai entender um pouco sobre o direito, sobre o que é, sobre o que não é. A gente às vezes vê, né, no dia a dia, às vezes a gente brinca que às vezes o cliente sabe mais do que o advogado. Tem muito cliente que chega no escritório já dizendo para você o que você tem que fazer. Né? Até porque hoje a gente tem muitos sites na internet que falam sobre o direito, você coloca uma coisa ali, ele te dá o direito material, o que você tem direito, o que você não tem direito, de onde vem, para onde vai. Né? Mas isso não é ruim, do ponto de vista democrático, é ótimo que as pessoas saibam e conheçam cada vez mais sobre seus direitos, né? Até tem um colega que ele foi fazer uma pesquisa na França, ele fez o doutorado dele lá na França, e ele observou que nos tribunais da França isso se consolida de uma forma muito mais interessante do que aqui. Porque aqui, eu não sei se alguém já foi ao fórum, já teve essa curiosidade de assistir. Normalmente o pessoal vai assistir júri aqui na capital, né? Eu moro no Rio, então a galera adora direito penal, chega na faculdade nos primeiros períodos deslumbrado, quer logo ver como é que funciona essa coisa de crime, então vai logo para o tribunal assistir um júri. E o júri tem essa coisa do teatro, de ser teatralizado, de estar todo mundo ali, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar. Mas as práticas do dia a dia, elas não têm nada a ver com júri. Você entra numa sala de audiência de vara cível, de juizados, de vara do trabalho, da justiça do trabalho, as coisas são pequenininhas, né? As salas são pequenininhas e as coisas são muito particularizadas. Normalmente só as partes elas podem estar ali e assistir ao desenrolar da audiência, acompanhar a audiência, ver como é que a audiência está acontecendo. E na França, esse meu colega viu que era diferente, porque as pessoas chegavam ali e elas assistiam outros casos também, né? E ele percebeu que isso era muito mais interessante do ponto de vista da educação em direitos, porque aquelas pessoas acabavam vendo no processo do outro e se instruindo a partir do processo do outro sobre os direitos. Então, ele viu que era muito mais democrático, né? Essa forma de lidar com o jurisdicionado. E, finalmente, esse escopo político que tem a ver com a prestação jurisdicional, gente, ela tem uma função também de mostrar para a sociedade que as instituições elas estão funcionando normalmente, como o ministro do STF falou, né, algum tempo atrás. Mas é bem isso mesmo, essa função de que a sociedade olhe para as instituições e vejam, olha, o judiciário funciona, se eu levar uma demanda para o judiciário, essa demanda vai ser atendida, o judiciário vai reestabelecer a sociedade, né? Então, esses são os escopos, quando a gente fala, são os fundamentos, são as bases, né? Por que a jurisdição ela acontece, por que ela existe. Bom, vamos lá, cansado de beber uma água. Características da jurisdição. Essas são bem importantes e retomam um pouco dos pontos, né, que a gente estava falando anteriormente. Substitutividade. A jurisdição, gente, ela necessariamente vai substituir a vontade das partes, ainda que ela penda para o lado de um ou para o lado de outro, né, que a decisão seja favorável a um ou favorável ao outro, ela está substituindo as vontades das partes, não foi ela que levou as partes a chegarem àquela decisão, muito pelo contrário, né? Ela teve que impor a sua vontade às partes. A lei ela teve que se impor para que houvesse ordem, tá? Uma outra característica da jurisdição é que ela é inevitável. O que significa dizer isso? A partir do momento que você foi citado dentro do processo, quando você é réu, ou que você propôs a petição inicial e você é autor, você não pode abrir mão da jurisdição, tá? Desculpa, quando é autor não, gente, só quando é réu, tá? O réu, ele não pode abrir mão da jurisdição, ele não pode virar e falar assim, não, eu não quero isso aqui. Não, ele não pode, ele não tem essa opção. O autor, ao contrário, se não for, num caso, indisponível, principalmente de natureza penal, o autor, ele pode abrir mão, sim, da demanda, né? Ele pode virar e falar assim, não, eu processei, estava chateado no dia, estava com raiva, mas já mudei de ideia, não quero mais, deixa isso para lá, não quero esquentar minha cabeça. Ele vai lá, ele desiste da ação, tranquilamente.
Agora, o réu não. A jurisdição, a partir do momento que ela evoca o réu, ela é inevitável. O réu não pode abrir mão. Se ele abrir mão, por exemplo, do direito de defesa dele, opera sobre ele uma coisa que é muito grave dentro do processo, que se chama revelia. O que é essa história de revelia? O réu revel tudo que foi alegado pela acusação ou pelo autor daquele processo se presume verdadeiro. O réu, ele perde totalmente o direito de defesa dele, tá? Se o réu é citado hoje, ele tem 15 dias para se manifestar no processo. Se ele não se manifestou dentro de 15 dias, ele é revel. Isso da juntada da citação, isso aí também não interessa muito para a gente, mas é da juntada da citação, não é só quando você recebe o AR na tua casa. Quando o AR volta para o cartório junta, o cara tem 15 dias para se manifestar. Se ele não se manifestou, ele praticamente fez declaração de culpa, né? Tudo que o autor está dizendo, ele tá concordando. Então, a gente fala que a jurisdição é inevitável por conta disso. A jurisdição, ela também é inerte. O princípio da inércia, acredito que a gente falou sobre ele na última aula, né? No vídeo sobre princípios, que é uma característica, ele é um princípio, é uma característica da jurisdição. Por que ele é inerte? A jurisdição, ela não pode o juiz sair pela rua procurando as pessoas ali para você tá brigado com o seu vizinho, você tá brigado com o seu marido, você quer se divorciar, então vamos embora, vamos entrar com um processo aqui. Não, a jurisdição, ela fica lá quietinha, paradinha, inerte, né? Parada, quieta, esperando que alguém apareça com uma demanda, com um conflito para apresentar a ela. E a partir do momento que isso é apresentado ao juiz, ao Estado juiz, à jurisdição, aí corre o princípio do impulso oficial. O que é esse impulso oficial? Agora, a partir do momento que a parte apresentou a demanda ao judiciário, o judiciário tem que, por si, correr atrás de resolver, né, esse conflito, resolver esse problema. Isso aí é o princípio do impulso oficial e é aquela ideia, esse impulso oficial a gente brinca que não existe, né? Quem advoga sabe que não existe, que você tem que ficar indo toda hora lá no cartório, pedir para o juiz, para o processo andar. Mas no mundo ideal, o processo correria, o que seria isso? A partir do momento que a parte, você apresentou a inicial para o juiz, a parte foi citada, o processo correria ali, atendendo todos os prazos, sem a necessidade da parte ficar falando, olha, o processo está parado, ficar peticionando para impulsionar o processo. Não, a ideia é de que, a partir do momento que se operou uma força sobre o processo, rompeu-se com o princípio da inércia, com a ideia de inércia, que o processo ele pode correr por si mesmo, ele não precisa de um terceiro ali para lidar com ele, né? Para ficar impulsionando ele o tempo inteiro. E, finalmente, a gente volta para a coisa da definitividade, agora que eu vou me adentrar um pouco mais nesse assunto, porque a definitividade, ela tem a ver com uma coisa chamada coisa julgada dentro do processo, gente. Isso é muito importante, porque quando opera coisa julgada dentro do processo, acabou. Depois que operou dentro do processo o instituto da coisa julgada, material, eu vou explicar a diferença para vocês entre material e formal, não dá mais para rediscutir mérito do processo. Não pode mais virar e falar, olha, mas aconteceu isso, isso e isso, ou isso aí que está aparecendo na sentença não tem nada a ver. Não pode mais rediscutir o mérito, não pode mais rediscutir o direito propriamente dito, né? Os fatos, mas o direito que é o que resulta no mérito. Então, gente, aí eu convido vocês, se vocês estiverem acompanhando a aula com paciência, abrirem o Código Civil, o processo civil de vocês, Lei 13.105, de 2015, no artigo 502. Se alguém estiver aí acompanhando, estiver com o computador aberto, com a lei aberta, é bem importante essa seção que vai do artigo 502 ao artigo 508, porque ela vai explicar para a gente exatamente essa noção de quando que pode se rediscutir o mérito ou quando não se pode rediscutir o mérito do processo. E aí o artigo 502, ele fala lá, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Vamos lá, gente, o que é isso? O que é essa história aí
de decisão sobre o mérito do processo. Vamos imaginar uma ação de reconhecimento de paternidade. Você teve uma ação de conhecimento, foram apresentadas todas as provas, foi discutido, o autor foi lá, apresentou o pedido, o réu foi lá, disse que não era pai, que não conhecia aquela mulher, que não sabia quem ela era, de onde vinha essa história. Aí o juiz mandou fazer provas, abriu diligências, mandou fazer provas, fez o teste de DNA, o juiz chegou à conclusão de que, diante daquele elemento probatório todo constante no processo, que o sujeito era, sim, o pai da criança, e que, portanto, ele deveria fazer o reconhecimento de paternidade e também pagar a pensão alimentícia, né? Pagar a pensão alimentícia do menor de idade. Desculpa, gente, deu uma... acho que hoje estou mais agitada do que o normal. Estou mais rápido do que o normal. Vou diminuir um pouquinho. A partir do momento que o juiz decidiu, que o juiz sentenciou o caso, a sentença, ela termina essa fase de conhecimento do processo, tá? Ela é a última fase da parte de conhecimento do processo. O que é o conhecimento do processo? Exatamente essa dinâmica que eu falei para vocês. O autor fala uma coisa, o réu fala outra coisa, não é nada disso, vamos produzir prova. Toda essa parte inicial aí para que o julgador entenda se o direito existe ou não existe. Quando todas as provas estão postas, quando todas as partes já falaram, o juiz ele abre o prazo e ele tem que dar a sentença. E aí ele pode dar uma sentença com resolução de mérito. O que é essa sentença com resolução de mérito? Que decide, de fato, sobre o assunto. Ele fala, você é pai do fulano, portanto, você deve registrá-lo como seu filho e você deve prestar alimentos para essa criança, tá? Isso é uma sentença com resolução de mérito. E aí, existe uma sentença que ela não tem resolução de mérito. Que ela não chegou a decidir de fato sobre essa questão. Isso pode acontecer, tá? Só que nesse primeiro momento, fica com isso aí, guarda aí no seu coração, porque é disso que o artigo 502 está falando. De novo, né? Como eu li aqui para vocês. O artigo 502 fala que se denomina coisa julgada a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, quando não há mais recurso. O que é isso, gente? Aí vamos lá, porque isso é complicadinho. Explicar isso para o computador é terrível, mas vamos lá, vamos tentar. A sentença com resolução de mérito, ela foi dada pelo juiz. O juiz foi lá e falou, você é o pai da criança, você vai pagar a pensão. Acabou o assunto? Está resolvido? Eu não posso entrar com recurso, eu não posso dizer que eu não vou pagar pensão, eu não posso... Pode, você tem um prazo legal para fazer isso. Isso é um prazo para apelar da sentença com resolução de mérito. Você pode apelar, tem 15 dias de prazo lá para apelar. Chegou na segunda instância, o desembargador foi lá e confirmou, não, você é o pai da criança e você vai ter que prestar alimentos. Você vai ter que pagar alimentos para a criança. Mas você ainda está inconformado. Você acha que você não é o pai da criança, você não lembra dessa mulher, você nunca viu essa mulher na vida, não é possível. Essa prova está errada, tem uma nulidade, tem alguma coisa aí que não está batendo. Aí você fala, não, eu agora vou recorrer ao STJ. Então, eu vou usar de todas as formas aí possíveis e prescritas em lei para que eu possa recorrer ao meu direito. E aí, gente, o cara pode ir recorrendo até chegar no STF, tá? Se for de competência do STF, né? Porque existem competências constitucionais, em alguns casos não são de competências constitucionais, então não pode chegar ao STF, mas isso também não interessa muito para a gente agora. O que interessa para a gente é entender que, enquanto a pessoa ainda pode recorrer daquela sentença com resolução de mérito, que resolveu o mérito do processo, o que é resolver o mérito do processo? Ela disse sobre os fatos, ela entregou, ela falou aqui, o direito que você está me pleiteando, eu estou lhe concedendo. Ou o direito que você está me pleiteando, eu não estou lhe concedendo. Ela falou sobre o mérito da questão, ela falou sobre o cerne do teu pedido. Né? Ou ele deferiu, ou indeferiu em parte, não interessa, mas ele te entregou alguma coisa. Tá?
qual é o momento que essa sentença com resolução de mérito vai transitar em julgado? Aí é que entra esse artigo 502, porque ela só vai fazer coisa julgada, essa sentença com resolução de mérito, ela só vai fazer coisa julgada a partir do momento que ela transitar em julgado. Enquanto ela não transitar em julgado, enquanto tiver instâncias para o cara recorrer, basicamente é isso, né? Enquanto houver instâncias para o sujeito recorrer, falar, eu não vou cumprir isso aqui, eu não quero cumprir essa obrigação, eu não vou cumprir essa obrigação, eu vou recorrer até o STF. Enquanto houver instâncias para esse sujeito recorrer, não houve o trânsito em julgado e, portanto, não há coisa julgada. Só há coisa julgada material quando acontece o trânsito em julgado de uma sentença com resolução de mérito. Só há trânsito em julgado e coisa julgada material quando tem uma sentença com resolução de mérito e esgotou todas as possibilidades, todas as instâncias possíveis para que aquela pessoa recorra. Ah, Marília, mas o cara tem que chegar até o STF para que haja trânsito em julgado da ação dele? Não, pode acontecer o trânsito em julgado, inclusive na primeira instância. O trânsito de julgado ele pode acontecer na primeira instância. Se esse cara aí, que teve a sentença dele lá, que decidiu que ele é pai, que ele tem que pagar pensão, tarará, tarará, ele não recorre, opera sobre o processo uma coisa chamada preclusão. O que é a preclusão? Acabou o prazo, um prazo legal, para que a parte faça alguma coisa, e a partir disso, tudo que aconteceu dali para frente já se consolidou em coisa julgada. O cara não pode mais recorrer. Isso pode acontecer na primeira instância, pode acontecer na segunda instância, pode acontecer em qualquer fase a preclusão, tá? Normalmente a preclusão acontece quando a pessoa basicamente se conformou, ou nem duas hipóteses, né? Ou ela se conformou com a sentença do juiz, e aí ela não vai recorrer mesmo, vai deixar precluir para que ela possa executar numa outra fase, ele tem que cumprir com a obrigação, ou por inobservância do prazo pelo advogado ou pela própria parte, dependendo do caso em questão, né? Então, o que vocês precisam entender, o que precisa ficar claro? A coisa materiada, a coisa julgada material, ela só acontece com o trânsito em julgado da sentença com resolução de mérito. É isso. Coisa julgada material é isso. Falei, mas é uma coisa muito simples. Não tem mais como recorrer, não tem mais o que fazer, não tem mais o que se rediscutir. Coisa julgada material, tá? Agora, botei até uma observação aí no slide. Tutela provisória. O que é a tutela provisória, gente? Que agora é a tutela cautelar, né? Acabou essa história de tutela provisória, a gente ainda usa, vocês ainda vão ouvir muito no âmbito da profissão, é uma coisa que está consolidada, mas a tutela provisória, a tutela cautelar, é aquela que não é concedida com definitividade. Na verdade, ela é concedida em uma sentença que não resolve o mérito, né? A gente fala que é uma decisão interlocutória. O que essa decisão interlocutória faz? Normalmente, quando você tem uma causa que demanda uma urgência, ela é muito urgente, ela não pode esperar. Por exemplo, esse caso de alimentos, né? A ação de alimentos é muito comum que você peça já o deferimento dos alimentos de cara quando você propõe a ação. Por quê? A criança ela precisa comer, não tem como. Você vai esperar 2 anos do juiz julgar o mérito definitivo da sentença? Não tem como. Você tem que fazer o pedido ali de fixação de alimentos provisionais já de cara, no primeiro momento que você apresenta aquela petição inicial. Casos mais óbvios, né? A pessoa está precisando ser transferida do hospital. Ela vai morrer se ela não for transferida do hospital. Essa semana até dei entrada no mandado de segurança lá em Minas Gerais, que a senhora ela estava com câncer na cabeça, o hospital não queria marcar a cirurgia dela e queria que ela fosse embora para casa, praticamente uma sentença de morte, né? E aí a gente entrou com mandado de segurança para que ela fosse transferida para um outro hospital e para que fosse garantido o leito, para que ela fosse transferida para um outro hospital, ou para que a cirurgia dela fosse marcada, né? De fato fosse marcada. E aí o juiz determinou a marcação imediata da cirurgia. Isso aí, gente, ele não decidiu sobre o mérito do processo.
Então, não houve uma decisão final sobre o mérito do processo que concede a segurança. Inclusive, ao longo do processo, a situação dela pode mudar. Pode ser que aconteça alguma coisa, eles estão fazendo exames lá, eles olhem melhor o caso, vejam, não, mas isso aqui não é um câncer, não é um tumor. Estava com problema, um exemplo bem esdrúxulo, né? Estava com problema na máquina de raio-x. Aí veio uma marca aqui e apareceu que a mulher estava com um tumor na cabeça, não é nada disso. Essa decisão aí do juiz, ela não encerrou o mérito do processo, ela não decidiu sobre o mérito do processo. Ela deu uma tutela provisória, que pode se confirmar ou não ao final do processo, tá? Quando chega o processo no final, o juiz pode virar e falar, não, isso aqui não é nada disso, ele não é pai, vamos voltar para outro exemplo, né? Ele não é pai, ele pagou os alimentos aqui 6 meses, mas chegamos à conclusão aqui de que ele não é pai, então agora eu vou julgar a ação improcedente para não reconhecer esse sujeito como pai, então ele não vai ter que pagar a pensão alimentícia. Nesse caso, gente, a tutela provisória, essa tutela inicial, ela não faz coisa julgada, tá? Ela não é definitiva, como eu estou muito bem apresentando aqui para vocês. Ela pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive durante o processo, antes da resolução do mérito. O próprio juiz pode revogar ao longo do processo, sem a necessidade de que isso seja feito na sentença propriamente dita, tá? Isso pode acontecer por uma decisão interlocutória, como é deferido esse pedido cautelar, tá? Então, fica esse adendo aí. Transita em julgado, que transita em julgado, o que faz coisa julgada é a sentença com resolução de mérito. E aí a gente fala em coisa julgada formal. O que é essa história de coisa julgada formal? Gente, a coisa julgada formal, ela nada mais é do que uma sentença sem resolução de mérito. Ela nada mais é do que uma sentença sem resolução de mérito. Ai, Marília, como assim uma sentença sem resolução de mérito? Olha só, gente. Existem hipóteses em que, e aí a gente vai ver isso mais detalhadamente quando a gente for estudar ação, tá? A gente vai ver com mais precisão essa questão da coisa julgada formal. Por quê? A coisa julgada material, o processo correu, foi tudo decidido. O juiz chegou lá no final do processo e ele falou: não, não pode, ou pode, enfim, ganhou, não ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Ah. Na coisa julgada formal, normalmente ela acontece logo no início do processo, de cara. O juiz ele dá uma sentença extinguindo o processo. E por que ele extingue o processo? Porque falta uma condição da ação. O que é uma condição da ação? Aí a gente vai ver detidamente o que é uma condição da ação, todas as possibilidades de condição da ação lá na frente. Mas um exemplo da condição da ação é que a parte ela precisa ser legítima. Eu preciso propor uma ação contra uma parte que seja, de fato, a parte daquela relação jurídica. Para que ela seja parte também da minha relação processual, ela precisa ser parte da minha relação jurídica de direito material, tá? Se essa parte, por exemplo, vamos supor, eu peguei um voo com Latam. Aí o advogado, na hora de fazer lá a petição, de redigir a petição, ele colocou que o voo é com a TAP. O voo tá errado, foi com a TAP. Aí a parte, quando ela é citada, ela vai lá, a TAP, olha lá, mas eu não tô entendendo porque eu fui citada
Perdeu. Manda o WhatsApp. Gente. Caí, mas porém voltei. Vocês ainda estão aí? Sim, professora. Estão me ouvindo? Beleza. Gente, até é porque eu ainda fiquei falando um bom tempo depois. Eu não sei se. Ih, meu Deus, estou com um fundo esquisito aqui atrás. Eu não sei se vocês. Até onde vocês ouviram eu falando. Peraí, gente. Um segundo. Acho que agora voltou. Voltou. Vou compartilhar o slide de novo. Estava empolgadíssima, nem sei onde eu parei de falar. Vou descobrir. Eu acho que eu estava falando da coisa julgada formal, não foi, gente? Ah, tá. Perfeito. Beleza. Vocês estão atentos aí. Muito bom. Vamos lá, gente. Coisa julgada formal. Eu estava dando um exemplo do que pode acontecer, o que pode vir a ser gerar uma coisa julgada formal, né? E eu dei o exemplo que a gente estava falando de uma empresa, o cara quer demandar a TAM, ele vai lá, o advogado escreve errado e demanda a TAP, e a TAP chega lá no processo e fala, olha, eu não sou parte desse processo. Esse processo aí é uma carência de ação, porque as partes demandadas, elas não são as partes corretas. Precisa, para que esse processo aconteça, para que esse processo possa prosseguir, é necessário que as partes sejam corretas. Então, não tem nada a ver com isso. Por favor, indefira esse pedido aí e declare esse processo inepto, essa petição inicial inepta. O juiz ele vai chegar e ele vai dar uma sentença que vai encerrar o processo, vai dizer que falta um dos requisitos da ação, a carência de ação, e que, portanto, o processo não pode prosseguir. E isso é feito também através de sentença. Esse caso, ele faz coisa julgada, a sentença faz coisa julgada, só que ela não faz coisa julgada material, ela faz coisa julgada formal apenas. O que significa isso? O advogado, ele vai poder reparar o erro lá, ele vai poder ajeitar o nome das partes e propor uma nova ação do mesmo caso, com os mesmos fatos, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir. Tá? Isso é a coisa julgada formal, que é diferente da coisa julgada material, porque a coisa julgada material, ela impede o advogado, a parte, de rediscutir o mérito, qualquer momento daquele processo, em qualquer instância, porque acabou a legitimidade dele de rediscutir, porque a definitividade, lembram que a gente falava antes? A definitividade da jurisdição, ela se consolidou plenamente. Então, não dá para que essa parte queira reanalisar o mérito, diferente da coisa julgada formal, porque, na verdade, a coisa julgada formal, ela tem forma, por isso o nome, né? Ela tem forma de coisa julgada, ela parece com coisa julgada, mas ela não é coisa julgada de fato, ela não é matéria, tá? Essa coisa de material e formal tem muito no direito, vocês vão ver muito em todas as disciplinas que vocês forem falar. Por que formal e material? Formal é uma coisa mais abstrata quando a gente fala em formal. Material é uma coisa mais palpável, mais visível, mais concreta. Então, a coisa julgada material, ela fez coisa julgada de fato. Acabou, fim, game over. Você não discute mais aquele caso. Agora, no caso da coisa julgada formal, não. Na coisa julgada formal, você pode rediscutir o mérito. Você pode propor uma nova ação, como nesse exemplo que eu falei anteriormente, tá? Importante é a coisa julgada material, que resolve o mérito do processo, e quando julgada material,
houve trânsito em julgado, não tem mais como recorrer, a fazer julgado material. Beleza? Dúvidas? Sigo? Beleza. Agora, para complicar mais um pouquinho, não está complicado o suficiente, né? Vamos complicar isso porque nada no direito é tão simples. O artigo 503, ele fala numa coisa que se chama questão prejudicial. Tô travando de novo? Não voltou? Tá cortando, Me mandem professor. no... Ai, meu Deus. Mas vocês estão conseguindo ouvir ou não estão conseguindo ouvir? Estamos ouvindo, mas dá uns picos e corta algumas palavras que o cara fala. Terrível, né? Essas coisas online. Só Jesus na causa. Jesus abençoa. Vamos lá, se vocês tiverem dúvida, se não tiver ficado claro, não deu para entender, eu volto, tá? Se tiver travando, tiver dando para entender, a gente segue. Então, vocês me sinalizarem aí. Mas ficou clara a diferença entre a coisa julgada material e a coisa julgada formal, isso é bem importante. Vocês vão rever isso em outros momentos, tá? Eu acredito que no próximo processo civil que vocês tenham, vocês vão ver vão ouvir falar sobre coisa julgada, mas é um conceito muito chave, gente, muito importante, porque vocês... É um conceito que vai aparecer muito na prática da profissão, né? Então, é bem importante saber, conhecer esse primeiro contato, tá? O artigo 503, gente, ele vai falar de uma coisa que a gente chama de questão prejudicial, tá? Vamos lá. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal, expressamente decidido. Vamos lá. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial, decidida expressa ou incidentalmente no processo. Vamos lá. Primeiro entender o que é esse raio dessa questão prejudicial. O mais importante de entender, gente, o que é uma questão prejudicial? Há coisas dentro de um processo que elas não se decidem sozinhas, tá? Elas dependem de uma outra questão para que você resolva a questão principal do caso. Por exemplo, isso é um exemplo bem até atual, né? Casos de união estável. Se o meu cônjuge faleceu, meu cônjuge não, né? Meu companheiro faleceu e eu vivo com ele em união estável. Ele faleceu amanhã. O que eu vou querer? Eu vou querer pleitear junto ao INSS, se eu sou dependente dele, uma pensão por ser viúva do meu companheiro, tá? Só que eu não tenho com ele uma relação que para o direito é facilmente comprovável, que é o casamento, porque o casamento ele gera uma certidão. Só eu posso ter, hoje, já admitido na nossa legislação, que a pessoa vai em cartório e ela faça um documento de união estável. Só que existem pessoas que têm a união estável, mas não têm o documento. Tem pessoas que vivem há 15, 20, 30 anos com a pareja, ai meu Deus, com o companheiro, e essa pessoa não tem a declaração, não firmou nenhum documento, não tem nada que vincule ela àquela pessoa, nenhum papel que vincule ela àquela pessoa, tem só uma vida com a pessoa, né? Só que, para que essa pessoa ela tenha direito à questão principal do processo, essa da qual fala aí o artigo 503, que a primeira coisa que ele fala é de questão principal, ele vai lá e fala, decisão que julgar total ou parcialmente tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Para que o INSS, aí uma vara de justiça federal, decida sobre o meu direito a receber pensão, eu tenho que comprovar que houve uma união estável. Eu tenho que demonstrar para aquele juiz que houve uma união estável, tá? Que eu tinha uma relação de união estável com o meu companheiro. E como é que faz isso? Isso se chama questão prejudicial, porque você não pode decidir o mérito principal se você não tiver a questão prejudicial decidida. Não tem como. Não tem como você decidir sobre isso, tá? A mesma coisa esse exemplo anterior que eu dava, para ficar mais claro, um outro exemplo. Eu quero pleitear alimentos gravídicos. Eu vou lá, eu estou grávida do meu companheiro e eu quero que ele me pague alimentos gravídicos para o meu filho. O que é alimentos gravídicos? Quando você engravida uma pessoa, o bebê ainda está na barriga da mamãe, ele não nasceu ainda, ela quer que você
pague alimentos durante o período de gestação, né? Isso é alimentos gravídicos. O sujeito vai pagar alimentos gravídicos de cara? Não, porque precisa incidir uma questão incidental para demonstrar que ele é pai ou que ele não é pai. É uma questão prejudicial. Para decidir sobre o mérito daquela questão, eu preciso de uma comprovação no exame de DNA se ele é pai ou se ele não é pai, tá? Ou seja, essa história aí de questão prejudicial, o que é isso? Depende, o mérito do processo, ele só vai poder ser analisado depois que aquela questão prejudicial for resolvida. Eu só vou poder ter a concessão da minha pensão por morte do meu companheiro se eu demonstrar a um juiz, a jurisdição, né? E que eu tenho uma sentença e tudo mais, tal, tudo bonitinho, que demonstre que, de fato, eu vivo com essa pessoa há muito tempo. O mesmo caso do homem, né? Do homem no teste de DNA. Eu só vou poder pleitear o pagamento. Desculpa, gente, já estou com a garganta seca. Eu só vou poder pleitear o pagamento da pensão alimentícia se ficar demonstrado, se restar demonstrado que ele é, de fato, o pai da criança. Se isso não ficar demonstrado, não há que se falar nesse assunto, tá? Agora, aí está explicando, né? Os incisos estão explicando o que é essa questão prejudicial mais efetivamente, tá? Vamos lá. Assim, está explicando e está dizendo, né? Que é o mais importante, que isso vai se estender, a questão prejudicial, quando ela for julgada, isso vai se estender ao mérito propriamente dito, né? Sempre que houver o mérito daquela questão, se o mérito foi decidido na questão prejudicial, se presume coisa julgada para que se decida a questão principal, tá? Se houve uma declaração lá na vara, é porque são juízos diferentes, tá? Quem reconhece a união estável é a vara de família. A vara de família decidiu que eu, de fato, tinha uma relação de união estável com o meu companheiro, eu vou chegar com aquela sentença lá na vara no juizado de pequenas causas da Justiça Federal, que é lá que se decide sobre questões de pensão, sobre questão dessas coisas. Vou apresentar aquela questão, ela não precisa ser rediscutida, porque ela já gerou coisa julgada, não tem que rediscutir aquela questão do processo, porque aquela questão prejudicial ela já foi discutida em um outro momento, tá? Uma outra questão. Então, eu não preciso ficar rediscutindo o mérito de uma questão prejudicial se ela já foi alvo de uma outra questão, de uma outra demanda, se eu já apresentei isso em outro processo. Tá bom, gente? Pausa para água, gente. Vamos lá. Artigo 505, tá como 502 aqui, mas é o 505. Isso é bem interessante também, quando a gente fala em coisa julgada, gente. Por quê? Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação do estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. O que é essa história de relação de trato continuado? De novo, vou usar o exemplo da paternidade. Esses exemplos são ótimos porque aquela sentença, ela não vai, essa relação aí de trato continuado, o que significa isso? Ela não vai surtir um resultado, um efeito imediato. Você, eu perdi um voo e eu quero que a companhia aérea me ressarça. E a companhia aérea vai lá e me paga R$2.000 por um voo que eu perdi, que ela cancelou, enfim, que ela teve uma avaria na coisa, qualquer motivo que seja, e acabou, nossa relação acabou ali. Se eu quiser de novo inaugurar uma outra relação jurídica com aquela parte, beleza, vou lá e inauguro uma outra relação jurídica com aquela parte. Mas eu não sou obrigado, né? Não tem nada nessa sentença que diga que essa minha relação jurídica ela tem que continuar para toda a eternidade. Diferente de outras relações jurídicas que se perpetuam no tempo, né? Principalmente essas relações aí ligadas à paternidade, pelo menos aos 20 anos de idade, até os 20 anos de idade, você vai continuar pagando pensão alimentícia para o teu filho, né? Ou até mais. Tem um monte de julgado aí que já concede pensão alimentícia até no mestrado.
Se a pessoa quiser fazer mestrado, quiser continuar os estudos e tudo, há julgados nesse sentido, né? De que o pai pode continuar pagando a pensão alimentícia. Pode e deve, né? Continuar pagando a pensão alimentícia. Nesses casos, gente, as situações fáticas, as situações de fato, elas podem modificar, elas podem ser modificadas no tempo, né? Afinal de contas, um bebê, quando a criança é pequenininha, ela não tem o mesmo custo, ela não gera o mesmo custo do que um adolescente, por exemplo, né? Um adolescente com 15 anos de idade, que tem que estar fazendo, sei lá, curso de inglês, que tem que frequentar uma escola, um bebê não tem que fazer nada disso, né? Um bebê é fralda, também é caro, também não é barato, mas os custos são diferenciados, isso é inegável, não tem como discutir isso, né? E a mesma coisa que pode acontecer também para o outro lado, né? O pai pode ficar desempregado, o pai pode ter tido um outro filho, se casou novamente, e aí a capacidade dele financeira diminuiu, ou seja, tudo pode acontecer, né? N coisas podem acontecer dentro dessa relação. E aí, gente, aí que entra essa ideia de que nesses casos, a sentença ela pode sim ser revisada, tá? Ela pode ser revisada por quê? Porque o binômio necessidade e possibilidade, a ideia de que a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentador, que é um binômio muito importante quando a gente estuda ações falimentares, né? Eles não são proporcionais, eles não estão no mesmo patamar mais, eles já estiveram no mesmo patamar, mas não estão mais no mesmo patamar. Então, é uma necessidade de revisar. Ai, nossa, tá bravo. De revisar essa questão. Essa questão ela precisa necessariamente ser revisada para que se adeque melhor ao caso concreto, né? Às novas necessidades. E aí, gente, nesse caso, a sentença ela pode ser revisada. Não há coisa julgada sobre esses casos, tá? É uma revisão necessária. É uma revisão necessária. E por que isso? Por que a lei prevê isso? Imagina, você ter que abrir um outro processo de conhecimento se você já tem uma sentença, entendeu? Vamos supor, o cara foi lá e perdeu o emprego, ou sei lá, ficou doente, ficou internado, perdeu umas coisas bem dramáticas, assim, perdeu a perna, não pode trabalhar, tá de cama. Ele não pode mais pagar a pensão que ele pagava antes. Ele vai lá e vai pedir uma revisão. Imagina se ele tivesse que entrar com todo aquele processo de conhecimento de novo, de demonstrar que é pai, de chamar as partes para uma audiência, tudo, aquela fase probatória, muita produção de documento, produção de um monte de coisa. Não tem necessidade, né? Se a relação é continuada, se a sentença ela vai surtir maior efeito no tempo, né? A lei ela prevê essa possibilidade de modificação, né? Modificação dessas relações. Vamos lá. Eu já falei disso, não? Não entendi esses meus slides, mas vamos lá. Rapidamente. Princípios da jurisdição. Tá, beleza até aqui, gente? Porque deu um corte, acabei com a coisa da coisa julgada, questão incidental. Ficou tudo claro, tá tudo explicadinho, posso seguir? Vou seguir, hein, gente? Vamos lá, então. Opa. Vamos lá. Princípios da jurisdição. Gente, a jurisdição ela demanda investidura, tá? O que é investidura? Como eu falei para vocês anteriormente, cada juiz desse país, ele tem uma pequena parcela da jurisdição na sua mão. E sempre que o juiz ele está exercendo essa atividade, ele precisa ter sido investido no cargo. Ele necessariamente precisa ter sido investido no cargo. Se ele não foi investido no cargo, não foi devidamente investido, sei lá, houve uma nulidade que ocasionou ele não foi nomeado como deveria, qualquer coisa do tipo, assim, a gente possa imaginar, né? Houve uma nulidade na sua investidura, e, portanto, a gente não pode dizer que as sentenças oriundas desse juízo são válidas. Isso gera nulidade. Por quê? Porque houve um ferimento ao princípio da investidura, tá? Territorialidade.
Isso é muito importante, gente, a coisa da territorialidade, porque embora cada juiz possua uma pequena parcela de poder dessa jurisdição, cada juiz possui uma pequena parcela de poder da jurisdição, ele precisa necessariamente atuar dentro da sua jurisdição. Não pode um juiz estadual dar uma ordem de prisão para um juiz federal. Não tem cabimento isso, porque esse juiz federal está sobre a égide de um tribunal federal. Cada um tem a sua parcela, né? De acordo com os casos propriamente ditos. Também não pode um juiz da vara de direito penal determinar que um pai pague pensão para o filho. Isso não é competência de um juiz de vara penal. Isso é competência de um juiz civil. Ah, Marília, é prisão civil por não pagamento de pensão, né? Uma coisa que principalmente os meninos perguntam muito. Isso aí é decisão do juiz civil, não é o juiz penal que determina isso. É o próprio juiz civil que dentro do processo ele vai lá e ele determina a prisão, porque não houve o pagamento da prisão. Ou seja, as competências elas são muito delimitadas. Se um juiz ele age fora da sua jurisdição, aquela decisão, aquela sentença, aquela jurisdição que foi entregue ao jurisdicionado, ela é nula, ela também não pode ter validade, tá? Agora, aí é uma coisa que eu coloco aí, né? Ela tem reflexos, ela pode ter, sim, reflexos em outras comarcas, isso pode acontecer, que é o caso da carta precatória e da carta rogatória. Qual é a diferença dessa aí? Da carta rogatória e da carta precatória. A carta precatória, ela é feita para um juiz de outra comarca dentro do território nacional. Se eu preciso, isso acontece muito também acontece muito, é uma coisa bem comum, na verdade. Se uma parte, ela está em outro território, por exemplo, vocês são de colíder. Aí o autor do caso, do fato, entrou com ação em colíder. Só que tem uma testemunha do fato para ser ouvida lá em Cuiabá. Não tem como você pedir para a testemunha se deslocar até colíder, pagar as despesas desse deslocamento. Não tem cabimento isso, né, gente? Então, o juiz ele manda uma carta precatória para o juiz lá de Cuiabá, pedindo, olha, por favor, ouça essa testemunha e me envie redigido, ou por áudio, aí vai depender, né, de qual procedimento, padrão de cada tribunal, o depoimento dessa parte. Isso é uma carta precatória. Ele deixou de exercer a territorialidade dele? Não, porque ele fez um pedido para um juiz de outra comarca que ele executasse aquela ordem. O que é muito diferente dele simplesmente determinar uma coisa que não é parte da territorialidade dele, não é parte da jurisdição desse juiz, como, por exemplo, determinar que uma pessoa de Cuiabá faça alguma coisa, sei lá, uma obrigação de fazer, determina uma obrigação de fazer para aquela pessoa, sem ter passado por um devido processo. A gente vai ver as regras de competência, é o último tópico da disciplina, a gente vai ver que são regrinhas bem específicas, até um pouco chatinhas, mas que são muito importantes, porque a jurisdição ela só pode ser exercida no limite da territorialidade, no limite daquela pequena parcela de jurisdição cada juiz tem, tá? Agora também tem a carta rogatória. A carta rogatória tem esse mesmo objetivo que tem a carta precatória, esse objetivo de que algum ato, alguma coisa aconteça em outro território, só que ela não é nacional, ela não acontece em território nacional, ela acontece internacionalmente. Se uma das partes está morando na Europa, ou está morando na França, sei lá, na Argentina, o juiz vai mandar uma carta rogatória para não o consulado, meu Deus, o outro, esqueci o nome. Ixi, deu branco. Gente, não é o consulado, é o outro negócio que tem. Consulado e embaixada. Vai mandar para a embaixada esse pedido para que aquela parte seja ouvida, tá? E aí tem todo um trâmite, eles vão fazer a tradução, vão encaminhar, a embaixada que tem essa responsabilidade, tá? Mas fica aí a regra de que é dessa forma que acontece. Indelegabilidade, esse é um princípio de que o juiz ele não pode abrir mão de julgar, não pode delegar essa função de julgar para uma outra pessoa. Ele não pode receber a demanda e falar assim, não vou julgar isso aqui não, vou botar esse processo aqui embaixo
da poltrona aqui, vou esconder embaixo do escaninho e não vou julgar. Isso aí é indelegabilidade. Ele também não pode virar para um outro órgão e falar, não vou julgar isso aqui não, isso você que julgue. Não, isso é indelegabilidade. Fernanda, um fato interessante é que agora não é mais necessário o CP para os atos dentro do estado do Mato Grosso. É encaminhado apenas o mandado para a comarca. Não me lembro do provimento agora, é algo recente. Legal, eu não sabia, eu realmente não tinha conhecimento, mas é uma boa até vocês procurarem, porque é muito mais fácil, gente, fazer isso por mandado, né, do que por carta precatória, porque a carta precatória, ela é um processinho mesmo, você abre um processo, você monta, quando o processo era exatamente mais célere, atende plenamente o princípio da celeridade e eficiência. Porque você montava um processo, você começava um processo, aí mandava, vinha, voltava. Se é por mandado, ainda mais agora, com o processo eletrônico, é uma coisa muito mais célere, muito mais rápida, muito mais interessante fazer isso dessa forma, né? Depois deem uma olhadinha aí, deem uma procurada na resolução, porque isso é importante, né? Um provimento importante aí para as atividades de vocês. Cansei, vamos lá. Tá acabando, gente. Inafastabilidade. A inafastabilidade ela é um desdobramento dessa ideia de indelegabilidade, porque o juiz ele não pode abrir mão dessa atividade de julgar, tá? Ele não pode abrir mão disso. Aí vai ter uma parte da doutrina que vai falar que esse princípio ele foi ressignificado, que essa ideia de inafastabilidade ela foi ressignificada exatamente por conta dessa incorporação das formas alternativas de resolução de conflito dentro do processo. Por quê? Agora, não mais o juiz, o tempo inteiro, ele está obrigando, né? Ele está obrigado a julgar. Não, inclusive, ele devolve para a parte, se vocês forem ler lá o artigo 3º, o artigo 3º, ele diz que em qualquer fase do processo, a qualquer momento do processo, o juiz e as partes, todas as pessoas envolvidas no processo, inclusive advogados, devem prezar e estimular a forma consensual de administração de conflitos, tá? Eu, particularmente, acho que isso é uma besteira, porque o juiz ele não está afastando, tirando esse ônus de julgar. Ele apenas está cumprindo um dever legal, né? Ele simplesmente está falando, olha, esse dever, essa coisa aqui de decidir, eu vou estimular uma decisão entre as partes, né? Eu acho que é uma besteira falar em ressignificação, porque ele não tá se eximindo de julgar, né? Que se eximir de julgar é exatamente falar, não vou julgar, aquela coisa, não tem norma aqui. Vocês devem ter visto isso em direito civil, né? Direito civil 1. Quando não tem norma, quando não tem lei prevendo o caso, você julga com base nas lacunas, nos princípios, você não pode deixar sem decisão, né? Deixar sem decisão é simplesmente não julgar, falar, não tem como resolver isso aqui, não vou julgar. Isso é a se afastar, né? Isso é mais grave, isso é diferente. Então, é por aí essa lógica. Não há necessidade de esgotamento da vida. Sim, isso é bem importante, né, quando a gente fala em inafastabilidade. Por quê, gente? Existe no Brasil, a gente tem uma coisa que... Aliás, a gente não tem uma coisa que é a justiça administrativa. O administrativo, ele tem processos, ele corre processos. Se você tomar multa de trânsito hoje e você não concorda com aquela multa de trânsito, você acha que essa multa de trânsito aqui ela não é válida, não quero pagar isso, você vai lá e você contesta, tá? Só que você pode ir direto ao judiciário, você não precisa encerrar aquilo ali administrativamente, você não precisa ter uma decisão administrativa deles dizendo, não, isso aqui de fato é uma multa, você tem que pagar e não tem como contestar. Você pode ir direto ao judiciário e contestar aquela multa. Você não precisa que se esgote a fase administrativa, como acontece em outros países e como há uma exceção aqui, que é na justiça desportiva. O que é a justiça desportiva? Essa justiça que decide sobre as questões envolvendo clubes de futebol. Não questões trabalhistas de clubes de futebol, porque isso aí a gente vê, quem vê clube de esporte, vê essas coisas, vê muito. São questões que envolvem títulos mesmo, quem ganhou o título tal, foi válida essa questão, não foi, né? Uma relação mais de justiça desportiva, que é uma justiça própria, tem regras próprias. Aí sim, você precisa ter o mérito decidido nessa justiça para depois
pensar em ir ao judiciário. Mas a regra é que ela é inafastável até nesse ponto, né? Ou se eu não quiser discutir o mérito na justiça administrativa, não, administrativamente, eu posso ir direto à jurisdição. Um magistrado em minha comarca conciliou um caso na audiência de divórcio. Se aplica? Sim, claro. Olha só, gente, a conciliação ela é aplicável em todos os casos de natureza civil. Por quê? Para que a administração aconteça, basta que o direito seja disponível, tá? Até nos casos de direito indisponível, a legislação ela já prevê a possibilidade, como, por exemplo, nos casos do GCRIM, do Juizado Especial Criminal. Tem muitos casos envolvendo crimes, contravenções penais, crimes, obviamente, de menor potencial ofensivo e contravenções penais, que já admitem uma transação penal, tá? O casal saiu casado, prof. Como assim? Ele fez eles desistirem de... que legal, viu? Foi uma... Ele... é muito bom, né? Que a gente... O direito é muito engraçado. Gente, né? É conflito, a gente vê vários casos. Mas, provavelmente, o juiz empregou uma técnica de mediação, inclusive, né? Ele empregou uma técnica de mediação. Não, ressignificação nenhuma. Ele olhou para aquela questão e propôs uma mediação, sabe? De que aquelas partes, elas poderiam, sim, ficar juntas. Então, não é uma ressignificação do princípio da inafastabilidade, nesse sentido que eu falo. Porque, assim, essa jurisprudência que defende essa ideia de ressignificação, tipo, é inafastável sim, porque o juiz está concedendo uma conciliação. Não, o juiz ele não está se eximindo. Ele, nesse caso aí que você está dizendo, ele foi lá e ele falou, olha, e aí, não tem jeito? Vocês não querem ficar juntos mesmo? Vocês não acham que vale a pena tentar? Parará. Ele tentou uma mediação, e essa mediação está prevista em lei, está prevista lá no artigo 3º. Então, ele pode não ter exercido a atividade julgadora sentido estrito, de fato entregar uma sentença, né, decidindo sobre o caso, apresentando uma heterocomposição do delito, do conflito, mas ele ajudou, ele auxiliou de uma certa forma. Então, ele também exerceu atividade jurisdicional, entende? É nesse sentido que é uma besteira falar em ressignificação, né? Não é uma ressignificação. Tudo isso é parte dessa atividade jurisdicional também. O juiz ele não pode ser apenas uma pessoa que impõe a lei. E não é essa função unicamente jurisdicional dele, decidir sempre, impor sempre a vontade do Estado às partes. Essa ideia de fazer com que as partes cheguem a um consenso é muito importante, também é muito parte dessa atividade jurisdicional. Eu acho que é isso, sabe, Fernanda? Eu acho que a ideia é mais nesse sentido. Não sei se ficou claro, se eu confundi mais a cabeça de vocês. Mas o que eu quero dizer essa coisa de o juiz agir ativamente no processo para que as partes cheguem a um consenso, para que essas partes cheguem a uma decisão juntas, não gera a inafastabilidade da decisão. É isso que eu quero dizer. A inafastabilidade da jurisdição. Isso não é operado, porque o juiz decidiu ajudar, ou porque o juiz decidiu se meter, né? Não, Fernando, então, o que eu estou falando de ressignificação é o seguinte, há partes da doutrina que estão dizendo o seguinte, olha só, preste atenção, vou explicar de novo. A jurisdição é inafastável. É inafastável. O que significa dizer isso? O juiz ele não pode deixar de julgar. Isso é a inafastabilidade da jurisdição. O juiz ele não pode virar e dizer, eu não vou julgar porque eu não sei como julgar, eu não sei o que eu vou fazer e eu não vou julgar. Isso é a inafastabilidade da jurisdição. Veio uma parte da doutrina e falou o seguinte, na verdade, o juiz ele pode sim se afastar de julgar. E isso é ressignificação, tá? A parte da doutrina que fala isso. Não, o juiz pode se afastar de julgar, sim. Ele pode se afastar de julgar, de prestar essa função jurisdicional, quando ele está agindo ativamente no processo para que haja uma conciliação, ou para que haja uma mediação. Isso é a ideia de ressignificação, entendeu? Que o artigo 3º do CPC ressignificou essa ideia de inafastabilidade. Quando ele diz, não, o juiz pode deixar de julgar, sim, a partir do momento que ele promova uma conciliação. A partir do momento que ele promove uma mediação, ele está deixando de julgar, ele está se furtando julgar.
Mas, e aí foi o que eu expliquei, eu não acredito que seja isso. Eu não acredito que seja uma ressignificação. Eu não acredito que o juiz, quando ele está promovendo a conciliação ou a mediação, ele está se afastando ou se furtando de julgar. Ele não está se afastando e nem se furtando de julgar. Ele está promovendo a conciliação, que é parte do rito processual, que está previsto lá no artigo 3º. Ou seja, é parte das atividades jurisdicionais dele. Essa ideia de promover a conciliação, entendeu? Exatamente, até porque os acordos precisam ser homologados. Exatamente. No final do processo, o juiz vai ter que homologar o acordo que foi feito judicialmente. Ou seja, ele não está se furtando de julgar, como diz uma parte da doutrina. É isso, você entendeu mesmo. É isso aí. Beleza, gente? Posso seguir? Vendo aqui a hora, tenho 10 minutos. Vamos fazer. Vamos fazer dar certo. Vamos lá. Princípio da eficácia e efetivação das decisões. Esse princípio também é muito importante, gente, porque ele fala o seguinte: não basta que o juiz julgue, não basta que o juiz decida, aplique o direito ao caso concreto, não basta, não é suficiente. A jurisdição ela também precisa conceder formas de efetivar esse direito. E como é que a jurisdição concede formas de efetivar esse direito? A partir da fase de execução. Na fase de execução, a justiça vai garantir para aquele indivíduo que pleiteou o direito, que pleiteou a concessão de um direito à jurisdição, ela vai dizer: eu estou te entregando o direito, e caso a outra parte não cumpra essa obrigação voluntariamente, caso a outra parte não esteja de acordo, né, em cumprir a sentença, o Estado também vai lhe conceder formas de executar essa sentença, de fazer cumprir essa sentença. Como isso? A companhia aérea, voltando lá, por exemplo, da companhia aérea, muito companhia aérea na cabeça, a companhia aérea não pagou os R$2.000 que foram fixados de indenização. O que eu vou fazer? Eu vou propor uma ação de execução, que na verdade não é mais uma ação, a gente vai ver isso também mais à frente. É uma fase, a fase de execução. Eu vou pedir para o juiz executar a partir da penhora. O juiz vai penhorar tudo que tiver na conta da empresa para que ela pague. Ah, não pagou. Bloqueio. Vai bloquear tudo quanto é bem. Não pagou. Vai fazer penhora as portas adentro. Vai fazer alguma coisa até que tenha, que seja cumprida a obrigação fixada em sentença. Isso é um exemplo do princípio da eficácia e efetivação das decisões, ou seja, não basta decidir, você precisa dar meios também para o jurisdicionado, a partir da jurisdição, de que aquela decisão ela vai ser efetivamente cumprida, tá? Ai, vamos lá. Beleza, gente. Chegamos, estamos juntos. Vamos lá. Eu tô pensando aqui se eu termino a jurisdição hoje, se eu deixo ela aqui. Não, vambora. Vambora. Se tiver ruim, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar a jurisdição contenciosa e voluntária hoje. Assim que eu começar na próxima aula, eu retomo, tá? Para não ficar uma coisa muito solta, né? Vamos lá. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Gente, a jurisdição contenciosa, eu acho que não tem muito do que falar sobre ela, para vocês entenderem, né? Por quê? O que é a jurisdição contenciosa? Basicamente, quando há um conflito, as duas partes não chegam num comum acordo, há uma pretensão resistida, como a gente falou, né? Uma das partes, ela não quer cumprir uma obrigação que ela deveria cumprir, então, ela vai lá e ela propõe uma ação. Isso é a jurisdição contenciosa. Há um conflito, há uma lide, há uma relação ali a ser dirimida. Só que há casos em que a jurisdição ela é voluntária. Ela é voluntária em que sentido? As partes elas se voluntariam? Não. Ela é no sentido de que ela é obrigatória. Ela necessariamente precisa acontecer. Ela é uma obrigação legal. Ela necessariamente precisa passar pelo crivo de um juiz. Vamos imaginar, de novo, vamos para os casos de família. Casos de família é ótimo, sempre dá bons panoramas para a gente. Vamos imaginar que você está se divorciando. Você está se divorciando do seu esposo, mas vocês estão se divorciando numa boa, assim. Não tem conflito, não tem briga. Vocês sentaram, conversaram, decidiram, olha, não dá mais.
acabou o amor, não estou mais feliz do seu lado, você não está mais feliz comigo, vamos nos separar. Se vocês não tiverem filhos, vamos nos divorciar, né, no caso, não só se separar. Se vocês não tiverem filhos, vocês simplesmente vão ao cartório, vocês vão num cartório qualquer de notas, vão assinar um papelzinho junto com um advogado, né, com um advogado, que é igual para os dois, precisa ser diferente, afinal de contas vocês estão de comum acordo separando. Se vocês não tiverem filhos, não tiverem bens, não tiverem nada para ser dividido, né? Tem uma série de requisitos aí. Não precisa de nada. Você simplesmente vai lá, se separa, sai divorciado do cartório. Agora, se você tiver filhos, menores de idade, ou se você tiver bens, mesmo que você esteja dividindo esses bens de forma pacífica, igualitária, não estou brigando, não quero confusão, não quero dor de cabeça, você precisa ir à justiça por força de lei. Você não pode resolver a tua situação de divórcio em cartório, tá? Ainda que você esteja super, não tá de boa, você vai ficar com a criança numa semana, eu vou ficar na outra, eu vou ficar com a casa, você vai ficar com a casa de praia, tá tudo certo, vai cada um viver sua vida. Isso aí é um divórcio consensual, né? Consensual por essência, ninguém quer brigar, ninguém quer discutir. Só que nesse caso, a lei prevê a necessidade do ajuizamento de uma ação de divórcio consensual. Tá? É necessário, é obrigatório. Essa jurisdição voluntária, ela é voluntária da lei, ela não é voluntária das partes. A lei obriga que isso aconteça, tá? Não tem como não ir à justiça para resolver essa questão, tá? Mesma coisa por inventário, depois de 90 dias, se você não fez no cartório, você precisa necessariamente fazer uma ação, não tem como, né? Passou o prazo de propor um inventário em cartório, você tem que necessariamente ir para a justiça. Isso também é um exemplo de jurisdição voluntária. Outro exemplo de jurisdição voluntária é a ação de interdição também, mesmo que a parte ela esteja de comum acordo, mesmo que já tenha sido declarada que ela é absolutamente incapaz, que ela não tem capacidade de se auto-ordenar, de se coordenar, necessariamente o juiz precisa declarar que ela vai ser interditada, que essa pessoa vai ser interditada, tá? Então, gente, aí tem as teorias, né, que falam disso, uma teoria que fala, não, isso não é uma jurisdição, porque é uma obrigação legal, ela advém dessa atividade atípica do judiciário, que é mais uma atividade de homologar, porque no final das contas, como é tudo consensual, como é tudo feito de forma consensual, basicamente o juiz só vai homologar ali a decisão, né? Não precisa ter audiência, não precisa ter nada. O juiz vai chegar e vai homologar, vai dar uma sentença homologatória. Então, uma corrente administrativista, ela vai dizer, não, isso aqui é uma mera atividade atípica do judiciário, uma obrigação legal do judiciário de olhar para esses casos aí e canetar, né? Dar o carimbo e dizer, não, tá tudo certo, tem uma homologação aqui do juiz. E a teoria revisionista, ela vai dizer que não, que isso é uma atividade jurisdicional, sim, só que é uma atividade jurisdicional diferenciada. Eu, particularmente, sou adepta a essa corrente, porque a partir do momento que você saiu da esfera administrativa, você tem que ir para um juiz. Normalmente, tem que acontecer audiência, a coisa do divórcio consensual, né? Por mais consensual que seja, tem juízes que querem ouvir as partes, isso acontece. Isso costuma acontecer. Por mais que você apresente lá a petição com tudo detalhado, sentou com o teu advogado, já chegou ao consenso, o juiz às vezes quer ouvir a parte. Então, eu diria que é uma atividade jurisdicional diferenciada. Ela não tem aquele conflito permeando as relações, né? Mas a atividade jurisdicional, ela está ali, ela está por trás daquilo e ela é, sim, uma atividade jurisdicional propriamente dita, tá? Embora não seja a atividade jurisdicional contenciosa por essência, tá, gente? Vamos lá. Características. Obrigatoriedades foi o que eu falei para vocês, né? Ela é necessária, não tem como fugir disso, não tem como fugir. A gente fala em presunção de lide. Por quê? O que se entende como presunção de lide? Entende-se que, por que é obrigatório? Inclusive, esse é um motivo da obrigatoriedade. Presume-se que em determinados casos a lide ela é necessária, a lide ela está presente, embora não haja o conflito propriamente dito, não há
não há aquele frisson, aquela briga, aquela confusão, as partes estão de comum acordo, mas pode ser que alguém saia prejudicado. Por quê? Por exemplo, nesse caso aí de menores, né? Que eu botei aí até no slide como exemplo. Quando há um menor e tem um divórcio em questão, o menor ele pode vir a ser prejudicado. Então, a lide ela é presumida. Ela pode não ser uma lide explícita, ela pode não ter um conflito ali instaurado, gerando aquele mal-estar e tudo mais, mas ela precisa acontecer, tá? E uma terceira característica é a participação obrigatória do Ministério Público. Em todos esses casos de jurisdição voluntária, o Ministério Público ele vai ter que apresentar um parecer, tá? Ainda no caso de divórcio, do divórcio consensual. Se estou apresentando ali, estou dizendo, eu vou ficar uma vez por semana com a criança, você vai ficar com a casa de praia, parará, aquela história toda que eu já narrei para vocês. E o Ministério Público olhar e falar assim, não, eu acho, opino, no meu parecer, que isso não é o ideal para a criança. O ideal para a criança nessa idade, nessa fase da vida, é ficar 15 dias com a mãe, sei lá, 3 semanas com a mãe, 1 semana com o pai, tá? É uma coisa que não vai acontecer, quase nunca acontece, mas não sei, né? O Brasil é muito grande, os membros do Ministério Público também são muito diversos, e pode ser que aconteça isso aí, sim, em algum momento, que isso possa vir a acontecer, tá? Mas a regra é que essa jurisdição voluntária, ela é obrigatória, tá, gente? Essa coisa do voluntário, ela causa muita dúvida, né? Porque parece que é voluntário no sentido de, voluntário é opcional, né? Voluntário é um nome horroroso, uma nomenclatura muito mal feita. Mas o voluntário, ele tá ligado à ideia de que não tem o que fazer, não tem como opinar, né? Não tem mais a ver com obrigatoriedade do que com voluntariedade propriamente dita, mas o direito é assim mesmo, ele bota nomes para confundir nossa cabeça. O importante é que vocês saibam que a jurisdição voluntária, ela tem a ver com a ideia de que não há um conflito propriamente dito entre as partes, não há uma discordância entre as partes, não necessariamente, porque pode ser que haja também, tá? Pode ser que haja, mas não necessariamente há. Só que a lei prevê a obrigatoriedade de que aquelas ações que aqueles casos sejam levados ao judiciário. E aí fica esse exemplo do divórcio consensual, quando há menores e quando não há menores, ou quando há bens, ou quando não há bens. Eita! Que você pode fazer em cartório, ou necessariamente você tem que recorrer à jurisdição voluntária. Gente, por hoje é isso. Se alguém tiver dúvidas, agora é o momento. Vamos lá. Dúvidas sobre qualquer coisa, sobre o conteúdo da aula, sobre o trabalho, sobre qualquer outro assunto, qualquer outra modalidade. Estou disponível. Não querem mais falar comigo, não querem mais me ouvir falar, né? Afinal de contas, estou falando há 2 horas ininterruptamente. Foi um pouco rápido, eu falei muita coisa hoje, né? Que eu sugiro, deem uma olhada nas anotações, deem uma olhada nos slides. Amanhã eu já baixo o vídeo e já vou subir no YouTube, já compartilho lá no SIGA para o pessoal que não pôde ver. Se vocês quiserem rever também, se ficou alguma dúvida durante a semana, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem. E-mail normalmente eu respondo um pouco mais rápido. Mas é isso, gente. As outras aulas estão todas gravadas lá no YouTube. Eu compartilhei lá no SIGA. A única aula que se perdeu realmente foi a segunda parte da segunda aula. Eu não sei porquê, mas, enfim, não salvou. Disse que estava salvando, mas não estava. E aí eu fiz uma breve revisão, muito rápida, muito corrida. A gente pode até voltar nesse ponto, se vocês tiverem dúvidas, quiserem voltar sobre a questão da conciliação. Mas eu realmente sugiro que vocês aproveitem o... Então, Fernanda, eu agora botei um link que leva para o YouTube. Eu não sei se você já viu. Depois dá uma olhada lá. Não é mais aquele link que estava dando problema para vocês, não. É um novo link. Depois dá uma olhadinha que eles estão hospedados no YouTube. Eu criei um canal só para botar os vídeos de vocês, das aulas aqui de Colíder, tá? Vejam lá, se ainda tiver problema, me avisem. O único vídeo que realmente não tá e que eu não vou conseguir resgatar,
porque eu já tentei, já procurei tudo, é a segunda parte da segunda aula, e aí eu já dei por perdido, porque eu já olhei tantas vezes, já mandei até e-mail lá pro negócio do Dropbox, eles nem me responderam, então esse eu realmente já dei por perdido. Mas é isso, aproveitem o trabalho para se aprofundar nessa coisa da conciliação, da mediação, da administração de conflitos, porque é importante, é o futuro da profissão, eu diria assim, né? A tendência no mundo mesmo, não só no Brasil, né? Que o advogado cada vez menos tenha esse papel conflituoso dentro do processo, né? Mas um papel conciliador, né? Nessa tentativa aí de promover interesses comuns, de buscar conciliação, não apenas do advogado, né, e de todos os profissionais, como a gente muito bem viu hoje na aula, até o próprio juiz, o Ministério Público, sempre agora regidos por essa ideia de atuar de uma forma mais conciliadora mesmo dentro do processo, né, o que é muito importante, que já é uma tendência no mundo e está chegando no Brasil timidamente agora, mas que eu realmente acredito que vai ser o futuro da profissão, até porque a gente tem o problema do advento tecnológico da profissão, né, gente? Hoje você coloca no Google e você tem resposta para tudo. O processo já é eletrônico, né? Então, nosso papel acaba sendo mais sociológico, de instruir o cliente, de acompanhar o caso, né? Muitas vezes com conhecimento técnico, obviamente, mas com uma mentalidade diferenciada, eu acho que vai fazer muita diferença no tipo de profissional que vocês vão ser no futuro, sabe? Então, sugiro que se debrucem sobre essa coisa da mediação e da conciliação, porque é realmente muito importante. E as grandes empresas, né, o segmento empresarial tem adotado isso muito fortemente. Principalmente, eu acho que é o lugar que mais se consolidou isso, né? Onde estão os melhores empregos cá entre nós, no âmbito do judiciário, hoje na advocacia privada, né? Então, acho que vale a pena perder, né? Ganhar um tempo estudando isso. É isso, gente. Então, ficamos por aqui. Amanhã eu baixo a aula, acredito que foi para o Drive, porque diz para mim que está gravando. Vou até encerrar a gravação agora para ver se já. Vou encerrar, tá, gente? E. Olha.